Libertadores, decisão é aqui, a Bandeirantes. Palmeiras ou Flamengo? Um dos dois será o primeiro clube brasileiro a conquistar 4 vezes a Libertadores da América. Amanhã saberemos. Nós temos 5 clubes com 3 títulos. O Santos, o São Paulo, o Grêmio, o Palmeiras e o Flamengo. É interessante, essa marca, claro, estará estabelecida. Ou Palmeiras ou Flamengo, o primeiro a ganhar 4 vezes a Libertadores. O Boca tem 6, o Independiente é o que mais ganhou 7, mas a última foi em 84. E é muito difícil imaginar o Independiente voltando a ganhar a Libertadores. O Boca tem 6, o Peñarol tem 5, mas a última do Peñarol, a última conquista foi em 87. E aí, em 88, o Nacional ganhou. Foram os 2 últimos títulos uruguaios na competição. Então, em curto espaço de tempo, de 60 a 87, o Peñarol conseguiu 5 títulos. E o Nacional, 3 títulos. Cada um deles com 3 títulos mundiais. 4 títulos, o Estudiantes tenta, porque ele teve um tri, né? Ele teve um tri, inclusive uma final contra o Palmeiras no final dos anos 60, e depois ganhou em cima do Cruzeiro em 2009. O pai do Verón estava naquele time tricampeão e o Verón no time que conquistou o Tetra para o Estudiantes. O River também tem 4 títulos, 2 deles aí na era Marcelo Gallardo. Brasileiros, quem tem mais tem 3, esses 5 clubes que citamos aqui. Santos, São Paulo, Grêmio, Palmeiras e Flamengo. Então amanhã haverá o primeiro Tetra em Libertadores no Brasil. Mas há muitas outras marcas importantes que essa final trará consigo. Primeira, já realizada, né? Aconteça o que acontecer amanhã, o Brasil chegando a 7 títulos consecutivos. E já houve, porque o Santos ganhou 2, 62, 63, aí o Cruzeiro ganhou em 76, foi para a final em 77, perdeu nos pênaltis para o Boca, timaço do Cruzeiro. Havia ainda alguns daquela primeira geração que foi o maior time do Cruzeiro, mas o Tostão, claro, já havia parado pelos problemas que teve, né? Clínicos. Mas Dirceu ainda estava, Piazza ainda estava, Zé Carlos ainda estava, 76. Depois, mais um período sem brasileiros, aí o Flamengo ganha em 81. O Flamengo em 81 tinha o melhor time do mundo, como o Santos em 62, 63. Melhor time do mundo. Aliás, em 63, houve uma semifinal entre brasileiros. Por quê? Se só o campeão ia para Libertadores. Só o campeão nacional ia para a Libertadores. Só que o Santos, em 63, ele foi como campeão da Libertadores de 62. O campeão tinha vaga, já entrava na semifinal do ano seguinte. O Santos foi campeão em 62. Aliás, em 62 o Santos ganhou tudo. O Paulista, Brasileiro, Libertadores e o Mundial. E ainda teve participação decisiva na Copa do Mundo, a segunda que o Brasil ganhou, em 62 no Chile, né? Mas em 63, como o Santos entrou como campeão da edição anterior, o Botafogo, vice-campeão brasileiro, representou o Brasil. E os dois se enfrentaram na semifinal em jogos formidáveis. E os dois tinham, naquele momento, não os melhores times do Brasil, mas do mundo. Tanto que, em 62, na Copa do Mundo, havia, na final, 5 jogadores do Botafogo, 3 do Santos, sendo que seriam 6 do Santos, mas o Coutinho e o Pepe se machucaram antes da Copa, eram titulares. O ataque do Aimoré era Garrincha, Coutinho, Pelé e Pepe. Coutinho e Pepe se contundiram antes da Copa, mas ficaram com a delegação. Oficialmente são campeões do mundo em 62. O Pepe bicampeão, 58 e 62. E o Pelé, que se contunde no segundo jogo da seleção brasileira. No primeiro ele faz um golaço contra o México.
E aí se contunde no segundo jogo, quando entra o Amarildo. Então, na final, havia do Santos, Gilmar, Mauro e Zito. E do Botafogo, Nilton Santos, Didi, Amarildo, Garrincha e Zagallo. Então eram os dois melhores times do mundo. Mas o Santos venceu o Botafogo na semifinal, foi para a final e foi bicampeão. Depois nós vamos ter 2 títulos consecutivos com o São Paulo. 9-2, 9-3, o São Paulo do Telê. E que poderia ter sido tricampeão. Mas em 94 perdeu a final nos pênaltis para o Vélez, do Chilavert. E a primeira conquista do São Paulo é um confronto de dois expoentes de gerações diferentes de técnicos, né? Porque o técnico do São Paulo era Telê, já veterano, e o técnico do Newell's Old Boys era o então jovem Marcelo Bielsa, que é uma referência no mundo, como teórico, como alguém que tem visões muito particulares e conceitos muito particulares sobre futebol. E o São Paulo volta a ganhar outra, mas só em 2005. O Palmeiras ganhou sua primeira Libertadores em 99. O Flamengo, como dissemos, em 81. O Flamengo, que repito, tinha em 81 o melhor time do mundo. Ele não ganhou do Liverpool ali acidentalmente. Um passeio. 3-0 e era o melhor time do mundo. Tinha Zico, tinha Adílio Andrade, Júnior, Leandro. Pô, era o melhor time do mundo na época. Aí é que está algo interessante. Quando o Grêmio foi campeão em 83, e aí é campeão do mundo com Renato, com Mário Sérgio Pontes de Paiva, com Paulo César Lima, o Caju, no Mundial. Mas havia ganhado a Libertadores e só volta a ganhar a Libertadores em 95 com o Filipão. Até perde a final do Mundial nos pênaltis para o Ajax. Foi campeão da Libertadores em 95. E o Filipão é o campeão com o Palmeiras em 99. Quando o Grêmio ganha sua terceira Libertadores, em 2017, técnico Renato Gaúcho, e aqui entramos num ponto importante. O Palmeiras e o Flamengo tinham, cada um, uma Libertadores. O Flamengo é de 81, o Palmeiras de 99. O Grêmio chegava à sua terceira. O Santos já havia ganhado a terceira, o Neymar, Ganso, Muricy Ramalho, o Danilo, que hoje está no Flamengo, tá? Arouca, o Santos foi campeão. Então o Santos já tinha 3, o Grêmio tinha 3, o São Paulo tinha 3 e Palmeiras e Flamengo, uma. E, no entanto, 8 anos depois do Grêmio ganhar sua terceira, será ou Palmeiras ou Flamengo que conseguirá o inédito tetra para clubes brasileiros, inédito para brasileiros, na Libertadores. Por quê? O que aconteceu depois daquela final Boca e River, vergonhosamente disputada em Madrid, por falta de segurança e também por interesse da Conmebol, que achou que era um bom negócio levar para Madrid, né? Fez contratos e tal. Foi para Madrid, foi para o Bernabéu. Depois daquela final Boca e River, vencida pelo River, só deu time brasileiro. 2019, o Flamengo. Aliás, o Flamengo, naquele ano, alcança um feito que só o Santos tinha. Ganhar Brasileiro e Libertadores no mesmo ano. O Santos tinha 2 vezes essa façanha, 62 e 63. Ganhou o Brasileiro e Libertadores. E, de quebra, ganhou os 2 mundiais. O Flamengo não ganhou o Mundial, mas alcançou essa marca de ganhar Brasileiro e Libertadores no mesmo ano, 2019. E isso vai ser repetido em 24 pelo Botafogo. Ganhou o Brasileiro e a Libertadores. Porque é muito difícil. E hoje é mais difícil ainda. Porque o Santos, por exemplo, em 63, ele já entra na semifinal da Libertadores. Só que era mais difícil para a Libertadores, só aí o campeão. Em 63 foram 2 por aquela particularidade que eu mencionei. 2020, Palmeiras campeão. Segundo título do Palmeiras. Em cima do Santos, no Maracanã. 2021, Palmeiras campeão.
em cima do Flamengo. 2022, Flamengo campeão, em cima do Atlético Paranaense. 2023, Fluminense campeão, em cima do Boca. 2024, final brasileira, Botafogo e Atlético Mineiro, Botafogo campeão. E agora outra final brasileira. Ou seja, além dos 7 títulos seguidos, em 2019 a final foi Flamengo e River, mas de 2020 para cá, só uma vez a final não foi entre 2 brasileiros. Só teve um, foi o Fluminense contra o Boca. Em 23, Fluminense campeão. Então, além de 7 títulos brasileiros seguidos, 20, 21, 22, 24 e 25, 5 vezes a final brasileira. Já havia acontecido antes, com São Paulo e Atlético Paranaense, em 2005, e São Paulo e Internacional, em 2006. O Inter foi campeão. E depois o Inter ganhou outra vez em 2010. O Inter tem 2 Libertadores, como o Cruzeiro tem 2 Libertadores, que ganhou em 76 e ganhou em 97. Ora, é muito interessante. É claro que durante um período a Conmebol impedia, pelo regulamento, uma final entre times de um mesmo país. Depois parou com essa cretinice, uma demagogia, para ter mais times de países diferentes. Isso não tem nada a ver. Tem que pesar aspecto técnico. Se os 2 melhores times são de um país, que eles façam a final, pô. Tem essa de cotas em final, né? Então, já havia acontecido, 2005, 2006, mas agora nós temos de 20 a 25, só em 23 houve um clube não brasileiro na final, que foi o Boca, que perdeu a decisão para o Fluminense. Boca de Román Laurito. Boca de Román Laurito. Há também aí um elemento importante. Por que essa hegemonia? Mas a hegemonia não é só brasileira nesse período. O Brasil já teve sequências. Por exemplo, 97, Cruzeiro campeão, time do Autuori, né? Perdeu o Mundial pro Borussia. 98, Vasco campeão da Libertadores, aí o Vasco perde a final para o Real Madrid. 99, Palmeiras campeão, então são 3 títulos seguidos de Libertadores. E volta a acontecer na década passada. Porque, aliás, no último ano da primeira década deste século, com o Internacional, aí vem a sequência, então. Inter, Santos, Corinthians e Atlético. 4 títulos brasileiros seguidos. Já foi uma marca impressionante. 4 títulos brasileiros seguidos. Mas até aí o Independiente chegou a ter 4 títulos dele seguidos. Hoje, um clube que às vezes nem disputa a primeira divisão. Né? Só está na primeira divisão, voltou rapidamente porque incharam a primeira divisão. Era o time do Grondona, né? Mas são 7 títulos seguidos. E nenhum sinal de que essa hegemonia será ameaçada nos próximos 2, 3 anos, pelo menos. Mas aí entra uma outra questão. Palmeiras e Flamengo. Como dissemos, quando o Grêmio ganha em 2017, o Grêmio chegava ao 3º título, alcançava Santos e São Paulo. Mas Palmeiras e Flamengo tinham cada um título. Hoje, o Campeonato Brasileiro foi deles, com o Cruzeiro ali, incomodando a dupla, Cruzeiro que também tem grana, e a Libertadores é deles. Como foi em 21. E tá aí uma coisa que as pessoas acertaram, a maioria acertou. A maioria acertou lá no começo do... Quem são os principais candidatos ao título da Libertadores? Flamengo e Palmeiras. A maioria disse isso. Alguém pode ter chutado o Racing numa grande fase e tal, mas a maioria disse Palmeiras e Flamengo. Não no Brasil. Na Argentina e no Uruguai disseram Palmeiras e Flamengo. São
os principais clubes da América do Sul nesta década. Da América do Sul. E mesmo considerando que há clubes mexicanos que podem encarar, o México tem muito dinheiro no futebol, mas provavelmente são os dois melhores times das Américas. Melhores. E da América do Sul, indiscutivelmente. Quando o Santos foi hegemônico, ganhando 5 brasileiros seguidos, 2 Libertadores, 2 Mundiais, ele tinha um time formidável, aconteceu. E na época, você conseguia segurar um jogador por anos. O Pelé ficou 18 anos no Santos. O Pepe jogou a vida inteira no Santos. O Zito jogou a vida inteira no Santos. O Gilmar, quando sai do Corinthians para o Santos, ele passa 10 anos no Santos até a aposentadoria. O Lima, que sai do Juventus para o Santos, passa 10 anos no Santos. Pelé, 18. O Garrincha jogou 13 anos no Botafogo. Ademir da Guia jogou a vida inteira no Palmeiras. Isso mudou. Hoje o Ademir da Guia ficaria 1 ano no Palmeiras, se tanto. O Pelé ficaria 6 meses no Santos. O Garrincha, 1 temporada no Botafogo e iria embora. Isso acabou. O Estevão já foi, o Hendrick já foi. Alguns voltam, como o Caio Jorge, outros não voltam, porque estouram lá. Os times são desmanchados muito rapidamente. O Flamengo, que tinha em 81, repito, o melhor time do mundo, 8 jogadores formados na base do Flamengo. O Zico foi sair com 30 anos de idade. O Leandro nunca saiu. O Leandro, um fenômeno. O Leandro era um fenômeno jogando futebol. Nunca saiu do Flamengo. Hoje ele ficaria o quê? 1 ano, 1 ano e meio? Isso mudou. E mudou no mundo. Quando o Ajax esteve no Brasil, já há anos, o técnico era o lendário Frank de Boer, exatamente, o zagueiro de antologia. Ele era o técnico do Ajax. E aqui na Bandeirantes, o Frank de Boer declarou: os clubes holandeses não podem mais formar aqueles times da época do Cruyff. Acabou. Acabou. Porque hoje, com 17 anos, o cara está indo embora. Na Holanda. E com Schengen, com a cidadania europeia e com o fim dos limites para que um europeu, alguém da União Europeia, possa jogar em outro clube da União Europeia, não importa que país, você pode formar um elenco na Espanha com 15 holandeses, 15 italianos, 10 alemães. Até os anos 90, início dos anos 90, o Real Madrid tinha de ter 8 espanhóis jogando no seu time. Só podia ter 3 estrangeiros. Por isso o Maradona foi parar no Napoli. O Maradona hoje não jogaria no Napoli. O Falcão não jogaria na Roma. Eles estariam ou no Real Madrid, ou no City, ou no Bayern, ou no Paris Saint-Germain, quem tem dinheiro. O Nottingham Forest foi bicampeão europeu. O Nottingham Forest, nos anos 70. O Aston Villa, início dos anos 80, foi campeão europeu. Hoje, impossível o Aston Villa ou o Nottingham Forest, qualquer um dos dois, ganhar o título europeu. Até para o Borussia já vai se tornando algo muito difícil. Até para o Borussia Dortmund. Há um filtro estabelecido pelo dinheiro. É aquilo que o Bielsa, que mencionamos há pouco, chamou de monetização do futebol. E aí, não basta ter história, não basta ter uma história imensa. Ou você tem recursos e boa administração, não basta só ter dinheiro. Não basta ter dinheiro. Não é suficiente. É preciso administrar bem. Senão o dinheiro é queimado. E Flamengo e Palmeiras, que não são SAF, são clubes muito bem administrados nos últimos anos. Desde a operação
desencadeada, conduzida por Paulo Nobre no Palmeiras. E o início da reformulação administrativa no Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, que era uma das faces, mas era um time. O Palmeiras foi algo muito pessoal do Paulo Nobre, mas depois houve uma sequência, mesmo com rompimentos, como houve entre Paulo Nobre e Leila e tal. Paulo Nobre até se afastou do clube, não da arquibancada, mas do clube, da tribuna, né? Da tribuna, mas do clube. O Palmeiras tem receita alta, o que deve estar sob controle, tem um estádio que é uma formidável fonte de renda e que logo será fonte de renda exclusivamente para o Palmeiras. E o Flamengo, que obviamente tem uma receita gigantesca, a maior receita no futebol brasileiro, quando passou a administrar, primeiro que fez o Flamengo, cortou gastos, custos, mas fez isso com receita elevada. Um clube que não tem receita, não basta só cortar, deve fazer isso, deve parar de gastar o que não tem, parar de se endividar. Mas se não tiver receita, vai ficar ali, bem administrado, tal, em dia, sem problemas, mas sem títulos também. O Flamengo tem receita. Quando passou a administrar bem as despesas, começou a formar times muito fortes e aquilo que hoje só Palmeiras e Flamengo conseguem até certo ponto, segurar o jogador. Até certo ponto, porque há situações em que nem o Barcelona segura o jogador. Até certo ponto seguram. Dependendo da oferta não tem jeito. Caso específico de Hendrick e Estevão. Não havia como. Até pelo salário oferecido. E se você cobra aquele salário, você inflaciona toda a sua folha de pagamento. Porque aí os outros vão falar, e eu? Então você tem de negociar. E tem de garantir também receita, já que o clube tem despesas elevadas. Mas são clubes bem administrados. O Botafogo conseguiu 2 títulos no mesmo ano, Brasileiro e Libertadores, claro que por causa da SAF. O Botafogo sem a SAF teria hoje, e eu digo isso como botafoguense e como santista, o Botafogo só teria a história e a camisa. O Botafogo correria riscos, do jeito que a coisa estava, no Campeonato Estadual do Rio. O Santos, com uma dívida elevada e com administrações ruins, ele não pode só se segurar a sua imensa história de melhor time do mundo em certo período, do time que teve o maior jogador da história por 18 anos. Isso não paga conta. Deveria pagar. Isso deveria ser uma base de arrecadação. Só que hoje a marca Pelé não é do Santos. Foi comprada recentemente pelo pai do Neymar, mas estava no estrangeiro. O Corinthians tem uma receita gigantesca. Gigantesca. Com a torcida que tem, com o nome que tem, com o destaque permanente que tem na imprensa, televisão, rádio, internet. O Corinthians é uma marca, mas muito mal administrado por anos e anos. Está limitado, está cerceado pelos seus problemas financeiros. O Corinthians tem solução exatamente por essa receita imensa, como o Flamengo encontrou solução, tendo uma receita imensa. Ora, Palmeiras e Flamengo estão abrindo distância para os demais. Então, os grandes esquadrões da Libertadores, o Peñarol, que fez final com o Santos, Peñarol de Pedro Rocha, de Figueroa, foi campeão em 66, com Mazurkiewicz, com Spencer, ainda hoje o maior artilheiro da história da Libertadores, o equatoriano, com Pablo Forlán, o gênio Pedro Rocha. Aquilo aconteceu. Hoje não acontece. Vem alguém e leva.
Não acontece, não tem mais o passe, que você segura o cara e fala, não vendo. Porque o Santos foi procurado. Juventus, Real Madrid, queremos o Pelé. O Atier Jorge Cury disse, não vendo. O Pelé queria ir, ele falou, não vendo. A Fiorentina e a Roma disputaram Garrincha. O Botafogo falou, não negocia, ele é um patrimônio. Um patrimônio que ficou 12 anos sem ter luvas. Ele foi ganhar luva depois da Copa de 62. Um patrimônio muito maltratado pelo clube. O gênio, o fenômeno Garrincha. Mas na época o clube dizia, não negocia. Já dissemos aqui, Salazar proibiu a venda de Eusébio do Benfica para a Juventus. O governo proibiu. Hoje isso não existe. E se você não tiver recursos, você pode montar um time bom. No ano seguinte ele está desfeito. Os caras foram embora. Palmeiras e Flamengo estão abrindo uma distância, não para os outros clubes brasileiros apenas, mas no continente, no subcontinente sul-americano. E não é algo aleatório. Aconteceu. Há uma base que hoje o futebol exige. Uma base financeira e administrativa. São novos tempos, como está mostrando o Alan Marcel, da velha e boa Libertadores. Libertadores começa em 60, Peñarol campeão. Em cima do Palmeiras, Peñarol bicampeão, 61, aí vem o bi do Santos e tal. É uma história formidável, com times assim maravilhosos, que eram os melhores do mundo. Também o Peñarol entra nessa, o Palmeiras entra nessa, são as duas academias. O Palmeiras estava entre os melhores times do mundo. Não era do Brasil, é do mundo. A primeira academia, a segunda academia. Hoje, além de ser muito difícil, mesmo para Flamengo e Palmeiras, competir com os europeus, mesmo no futebol caseiro, há tanta administração ruim, tanto mal feito, tanta falta de zelo nos clubes, que quem é bem administrado e tem receita, muita receita, como os dois, eles vão abrindo distância. O Cruzeiro, se o Pedrinho continuar animado e tal, e fizer uma administração profissional, não pode ficar tirando dinheiro do bolso, tem que ser profissional. O clube tem de pagar suas contas, não ele pagar as contas. O Cruzeiro pode começar a entrar nessa, a dar trabalho. Se o Botafogo, se o Textor parar de fazer rolo, tanto que agora o Botafogo quer um interventor, mas se parar, se concentrar-se no Botafogo, pode ser, mas não há saída. Ou você tem boa administração, muita receita e zelo nos gastos e custos, ou isso entra dentro de campo. Antes havia um nivelamento, era aleatório, aquele clube lá descobriu 3, 4 jogadores, vai ficar 10 anos ganhando título, isso não existe mais, porque aqueles 3, 4, no ano seguinte já terão ido embora. É uma nova era, são novos tempos da Libertadores. E não é casualidade. Aquilo que todo mundo olhou no começo do ano e disse, Flamengo e Palmeiras são os favoritos. Está aí. Não foi adivinhação, é óbvio. Foi lógica. E no brasileiro. E o brasileiro, porque a Libertadores pode ter, é mata-mata. A LDU quase elimina o Palmeiras. O Palmeiras é muito melhor que a LDU. Mas correu riscos. O Racing deu um suador no Flamengo. Mas o Flamengo passou. Mas nos pontos corridos você tem a confirmação. Porque ali não tem o acidente. Ali é construção de um título. Por isso, ambos chegaram à final do Brasileiro disputando o título. E o Cruzeiro só se meteu porque começa a trilhar o mesmo caminho. Não importa. Amanhã tudo isso é apenas um rol de números, constatações, história. Amanhã vai ser demais. E decisão é com o Bandeirantes.